quando que você chegou No profissional? no profissional, por assim dizer? Porque assim, a natação, a gente, desde que é criancinha, que você se federa, aí é meio que assim, você tá valendo. Entendi. Não é como no triatlo que você consegue ter as categorias por idade, que aí é amador, e a categoria elite, que é diferenciado. Não, eu com 8 anos que eu me federei, então meio que eu já era como se fosse o pró da natação, né? Sim. Já competia federada, já valendo. E aí, com 14, que eu consegui realmente patrocínio, então a partir daí meio que já era bem mais profissional, porque daí eu já era mais velha, um pouco mais velha, já competia campeonatos brasileiros, que quando a gente é novinha a gente não compete, é só regional. Então, com essa idade eu já competia campeonato brasileiro e foi aí que eu comecei a aparecer, né, no cenário da natação no Brasil. E aí foi só medalha, muitas medalhas, muitos recordes, e fiquei bastante até os 20 anos vivendo essa vida de nadadora, até conhecer o triatlon. E como que foi você fazer essa mudança? Como que você conheceu o triatlon? Eu conheci o triatlon porque a confederação abriu um centro de treinamento na minha cidade, e eles, como não tinha piscina perto, eles iam nadar no meu clube, que era na capital. Então, como eu nadava muito, 2 vezes no dia, toda vez que eles iam lá, eu estava lá. E aí comecei a ter a conversar com eles, né, e ver o que era. Eu não conhecia o triatlon, realmente eu não sabia como era. Eu cheguei a ver aquele triatlon que passava na TV, né, que passava na época, na programação de verão, e aí era um triatlon de 3 baterias, né, o Fast Triathlon. E aí eu achava que era triatlon porque eram 3 vezes, e não porque era natação, bike e corrida. Então, assim, eu conhecia zero. E aí, conversando com eles, comecei a ver, assim, mais da dinâmica, né? Falei, nossa, é bem mais legal, né? A natação eu fico aqui só de um lado para o outro, nada acontece. O mais radical que acontecia na natação era vir raio e a gente ter que sair da piscina, não poder... Nada acontece. Nada acontece, só isso. Era a única, assim, o ponto auge da... Não tem interação, né? Natação você só nada, vai e volta, vai e volta. E chega na borda cansado e depois sai de novo. Então, assim, e no triatlo eles contavam muitas histórias, e que nadou no mar e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e depois da bicicleta que o outro foi correr, e aí deu cãibra, e aí aconteceu isso. E era tanta história que eu fiquei, isso é interessante. E eu comecei a me namorar o triatlon na minha cabeça já, e falei, cara, eu acho que eu tava já numa fase da natação um pouco cansada, entrei numa fase assim que eu fiquei estagnada nos meus tempos, nos meus resultados, aí eu não tava bem desanimada, na verdade. E aí quando eu comecei a criar isso na minha cabeça, assim, poxa, eu acho que eu posso ir pro triatlon, porque eu tinha patrocinador, para mim, eu ganhava bem, conseguia sustentar os gastos, e eu não podia simplesmente largar. Então, eu falei, poxa, se eu for pro triatlo, eu tenho que, pelo menos, fazer dar certo. Tem que dar um jeito. Vai migrando todo mundo, né? E aí, eu consegui que um patrocinador continuasse comigo, fizesse essa troca. Eu acredito que eles pensaram assim, no máximo que vai acontecer, se não dar certo, a gente sai. Mas só de dar a mudança, como lá no estado eu já dava muita mídia no jornal. Jornal, para quem não sabe, é um Instagram, gente. Que Instagram vem impresso, né? Impresso. Aí vem a fotinha, as coisas escritas, sabe? E aí eu saía já bastante de jornal. Então, assim, para eles valia a pena tentar, né? E aí... porque era mídia nova, né? Falando que você saiu de um esporte para entrar no outro. Eu acredito muito que foi um pouco isso. Mas acabou que deu certo, então eu fiquei ainda com esse mesmo patrocinador ainda durante muito tempo, até os Jogos do Rio. Caramba! Com esse mesmo patrocinador na natação. Quanto tempo foi de você nadadora profissional e vou largar tudo e vou fazer minha primeira prova? Em 2006, eu estava um pouco desanimada, que foi quando eu estava tentando fazer essa mudança, e no inicinho e eu não consegui fazer o tempo que precisava para entrar nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro.
pela natação. Eu estava tentando nos 800 livre e não consegui. E aí, quando eu não consegui, eu falei assim, cara, é agora. E aí, eu comecei o inicinho do ano de 2007 já tentando aprender o que era o triatlon para fazer um teste que ia ter do centro de treinamento feminino, porque tinha esse centro de treinamento masculino e eles iam abrir o feminino, que ainda ia abrir os testes. Aí eu falei, então vou fazer. Então eu fiquei esse início de 2007 nessa coisa meio, as pessoas acham que eu ainda sou nadadora, mas mentalmente eu já não sou, já tô aqui tentando aprender a trocar marcha naquela bicicleta esquisita, que eu não conheço nada, para fazer o teste. E aí eu fiz o teste, passei, e aí já entrei no triatlo no centro de treinamento nacional. Caramba, que legal. E meio que eu tive que aprender, então eu tava sempre um passo atrás de todo mundo, porque todo mundo já era triatleta. Sim. E eu era a nadadora. Você era nadadora muito boa, mas estava aprendendo a trocar marcha e correr. É basicamente isso. Isso. Então foi assim, eu tava... Mas também, assim, no início eu tive um avanço muito grande, né? Que é aquela coisa, ser uma tela em branco, né? Você ainda fez tão pouco... Então tem muito para evoluir. Então, assim, eu fui evoluindo muito no início, foi bem bacana, embora tenha tido, várias lesões, muita dificuldade com relação a isso, porque o corpo aguentar o impacto que é igual a gente estava falando da corrida, machuquei pra caramba. Você acha que deu aquele gás que você tinha quando você começou na natação, que tipo assim, você tinha o progresso? Você começou a gostar do triatlo porque você tinha um progresso de, tô evoluindo, tô crescendo, tô ganhando competição, tô melhorando aqui. Porque você mesmo falou que na natação, na época que você já não estava sentindo a evolução, né? E é ruim se sentir estagnado, né? Assim, existe vários momentos que a gente passa assim, que às vezes você não vê muita evolução, mas aí depois você volta, você dá uma melhorada de novo, aí depois dá uma estagnada de novo. Mas eu já estava ali mais ou menos uns 2 anos numa bad, diria assim, já estava bem ruim, e aí ao invés de eu só estagnar, eu já estava decaindo. Porque mentalmente também eu já não estava aguentando mais. E aí, quando eu fui pro triatlo, foi, reacendeu de novo, né, essa chama da competição, de querer melhorar, das coisas serem novas e de você tá sempre conseguindo, assim, até mesmo notar de um mês pro outro, de um treino pro outro, aquela evolução. Isso é bom pra caramba. E eu ia falar, quanto tempo foi de você entrar pra primeira competição de fato, assim? É que eu já comecei fazendo o aquatlon, né? Como eu já nadava, aí depois só tinha que correr um pouquinho. Então, assim, de cara, eu já acho que logo no primeiro, segundo mês, eu já fiz o aquatlon, que não precisava da bicicleta. Mas depois pro triatlon, eu acho que uns 2, 3 meses eu já fiz um pequenininho. Caramba. Que nem ele, um sprint, super sprint. Viu como ela começou assim, hein? Mas tem que ser porque às vezes tem gente que começa... eu já ouvi gente falando que eu quero fazer o Ironman. Você já fez algum? Aí nunca fez. E aí o ruim só é que pode dar muito certo, mas se der errado, a pessoa fica meio desmotivada para continuar, né? Porque ela já foi lá pro último estágio. Então eu acho que é interessante começar com as provinhas mais curtas, pra sentir, né? Ganhar esse gostinho e falar assim, nossa, agora será que eu consigo fazer o sprint, o maiorzinho? Será que eu consigo fazer o standard? Então isso também te dá um ânimo, né, de ver a melhora. Deve ser a mesma coisa de quem faz maratona, né? A galera não já se inscreve para São Silvestre, né? A galera vai fazendo aqueles de... Pra São Silvestre, né? É isso? Cara, é a única maratona que ele conhece. O cara faz aquela... hoje em dia tem... Em todos os bairros tem, né? Aquelas de 5 km, 10 km. Tem as marcas, tem a sei lá, o Shopping Guatemi faz uma corrida, sabe? A XP pega alguém, Itaú faz, Track and Field faz, todo mundo faz uma provinha. Essas corridas são muito legais de fazer, assim, e você vai ganhando essa... Você vai vendo a sua melhora, você vai vendo... aí num próximo você faz um pouco maior. Acho que é um caminho muito mais legal, assim, muito mais tranquilo também. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando, é isso mesmo, FinDay 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo, grandes nomes do mercado. Temos Thiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes, Felipe Spritzer,
Cristina Junqueira, ou seja, um baita de um evento para você curtir o dia inteiro. Serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, no maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição e você também pode seguir o Instagram Finday_Grupo Primo para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Espero você lá.